Bom, então, com bastante alegria, a gente inicia o segundo episódio do Papo de Alma e com gratidão pela presença de vocês, Rafael e Fernanda, que eu tive a alegria de conhecer em um grupo de Patchwork, e a gente vai falar sobre isso, sobre o que é o Patchwork. E obrigado por terem vindo aqui para a gente conversar. E eu gostaria de começar perguntando algo que me perguntam e cada vez que eu respondo é diferente. O que é o patchwork? Rafa, talvez. Olá, Ariel. Bom estar aqui. Muito bom mesmo. Muito bom estar contigo. E o que tu tá perguntando é algo que eu acho que tem múltiplas respostas por ser muito abrangente mesmo o patchwork, né? Várias pessoas vão responder de forma diferente e uma mesma pessoa, dependendo, né, do momento, da situação, também vai responder de forma diferente. Mas talvez trazer assim de uma forma objetiva é uma abordagem, uma metodologia de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, de se reconhecer correntes internas, as tuas emoções, de dar sentido para isso, de ter uma metodologia para isso. O nome traz isso, se a gente for traduzir para o português, o patchwork, né? É um caminho e é trabalho. Então, é uma metodologia que te traz um passo a passo, uma guiança para você seguir um caminho de desenvolvimento pessoal, trazendo formas de você fazer esse trabalho consigo mesmo. Sim. E o que é, né, esse passo a passo, esse trabalho? É você olhar para dentro, você se reconhecer, você fazer meditações, buscar introspecção, eh, buscar conexão também espiritual e disso servir para te ajudar a andar na vida de uma forma com mais satisfação, com mais expressão, com mais capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Então, assim, de bate pronto, a minha resposta de hoje sobre o que é o patchwork é essa. Eu estava conversando com a Fábia, que é uma outra terapeuta, além de vocês, que caminha no patchwork, e quando a gente conversou, veio assim que parece que não existe um patchwork mesmo, né? Ele tá dentro, cada um com o seu patchwork, e parece que existe também o patchwork como, enquanto ferramenta pronta, que a gente pode usar. E, e isso é algo que a gente usa para a gente e para as pessoas, né? Que vocês trabalham com o patchwork enquanto terapeutas, mas vocês também tiveram, sem dúvida nenhuma, e tem a jornada interna de vocês, que é estendida para as pessoas que vocês trabalham. Fê, como é que foi para ti esse esse desabrochar, essa entrada do patchwork na tua vida? Uhum. Eu entrei no patchwork completamente por acaso. Eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar quando eu fui para um primeiro encontro de patchwork. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma metodologia de autodesenvolvimento e fui achando apaixonante aquela possibilidade de me trazer de volta para mim. E para mim, isso é o patchwork, trazer meu eu de volta para dentro de mim. Porque muito da história, onde eu sempre me sentia patinando, era encontrar o meu eu perdido no outro, procurando um alento fora, um alento externo, para aqueles lugares dentro de mim onde eu não me sentia realizada, onde eu me sentia desorientada. E eu acho que o Petro foi esse retorno de me trazer de volta para mim, de encontrar um lugar interior dentro de mim onde era
bom de estar. Voltar para casa, de me sentir em casa dentro de mim. E assim que o Patchwork chega na minha vida, desde 2012, e agora, hoje, segue sendo esse mesmo retorno para casa. Não mudou. É um voltar e voltar para dentro de si. Cada dia um pouquinho mais, partes que a gente foi deixando pelo caminho, partes nossas que às vezes a gente não desejaria tanto ter. Então sinto que tem muito essa roupagem, essa atmosfera de poder incluir tudo isso que eu sou e poder fazer uso dessa potência, dessa força criativa para me direcionar para o melhor que eu posso ser. Não perfeita, claro, né? Não, aqui o Patchwork traz muito isso, assim, esse trabalho de lidar com o que somos de real, né? Que vai ser bem longe de um lugar de perfeição, mas fazer esse caminho de volta para dentro de si, gradual, passo a passo. Acho que o Rafa trouxe algo que é bem importante, né? Que tem a ver com essa investigação interior que cada um de nós precisa fazer para que aquela mudança que a gente deseja para ontem possa se construir, se fundamentar num processo muito orgânico, de a gente poder conhecer de verdade o que a gente sente, conhecer de verdade aonde a gente está dentro de nós, num lugar de tomada mesmo de consciência, de atenção para si mesmo, que parece que o mundo gira nos levando lá para fora. E eu sinto muito esse movimento de precisar muito voltar para dentro. E eu acho que a trajetória no Patchwork foi sendo um caminho mesmo de poder voltar para dentro, estando numa vida aonde tem tanto corre-corre, aonde a rotina dos homens aqui no nosso vucu-vucu, ela é intensa, ela é a vida sendo vida, com altos, com baixos. E como que eu faço para me sentir dentro de mim, no meio disso tudo? Como será que eu posso fazer para trazer o meu eu de volta para mim, com tanta coisa a realizar fora de mim também? Então, acho que tem esse abraço desse eu dentro com a vida como ela é aqui fora. Acho apaixonante poder pensar assim. Quantas vezes eu ainda faço isso? Quantas vezes eu me assusto, eu me desespero com as minhas dores, com as minhas emoções, e como se eu estivesse me afogando, eu quero sair. Na verdade, eu tô querendo sair de mim, né? Isso. E no trabalho que eu recebi, né? Que os benefícios do trabalho que eu recebi participando do grupo com vocês, eu fui e sinto isso e testemunho isso que você está falando, que é como a gente vai ganhando um espaço novo, ou a gente vai criando espaço novo, talvez eu não consiga descrever tão bem, mas é ganhar a capacidade de sentir. Sim. Eu concordo, Ariel. Eu não encontro um botão pronto aonde eu escolho aquilo que eu sinto. E talvez ninguém tenha esse botão. Que eu escolho as emoções agradáveis que eu quero sentir a cada momento. Seria ótimo, a vida seria muito mais fácil se a gente pudesse, de uma forma volitiva, dizer agora eu quero esse sentimento, eu quero conectar com isso. Não é assim. A nossa fisiologia não é assim. Mas o que se abre diante disso é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Isso para mim é revolução. Porque eu posso sentir sentimentos indesejáveis. Eles podem fazer parte do meu mundo interior.
Mas o que eu faço com isso? Eu vou me identificar com esses sentimentos e vou agir a partir deles? Ou eu vou identificar o que eles criam na minha vida? O que esses sentimentos criam? Que comportamentos que esses sentimentos criam? E uma vez que eu posso conhecer como que as minhas emoções e os meus sentimentos criam ações, criam comportamentos, eu me sinto segurando um leme do meu barco. Eu sinto que o que me governa não é os sentimentos indesejáveis que eu tenho, porque eles existem, eles fazem parte do que nós somos, né? Não conseguimos ser só a nossa luz, só a nossa sabedoria, a nossa intuição. Nós não somos assim como seres humanos, né? Nós somos esse grande todo. Mas poder sentir que tem algo dentro de mim que me possibilita, e esse algo vai ser um espaço de escolha, sabe? Que eu posso escolher o que eu faço com a minha negatividade, por exemplo. Eu não preciso ser governada pela minha negatividade, nem pelos meus defeitos, nem pelas minhas dores, que tem outra força que pode me orientar, que eu posso escolher diferente. E eu acho que essa sucessão de escolhas que me levem para essa direção do que me é valoroso, que é a mudança. São muitas pequenas escolhas. Eu acredito muito nesse caminho de pequenas escolhas somadas, mudando a vida. Não acredito numa mudança extraordinária de hoje para amanhã, num caminho mágico onde amanhã esse defeito se apaga e agora só a minha criatividade atua na minha vida. Não Não, tem aquela pílula do Matrix, né? não tem, que pena, não tem. Não tem na farmácia, também não tem no Petro. Não tem nem na farmácia do Petro que é essa pílula. Tem uma mudança construída com pequenas vitórias, com tomadas de consciência de comportamentos que podem ser macro, Sim. mas que podem ser sutilezas do nosso ser. Retrações do nosso ser, como a gente vai fechando a nossa capacidade de percepção e percebendo a vida através desse filtro das nossas dores e agindo também a partir disso. Então, quando se vislumbra a possibilidade de encontrar um caminho onde eu possa me investigar e olhar como eu de verdade funciono, porque os nossos personagens são tão convincentes, né? A gente está tão nos nossos papéis, se identificando com o nosso desempenho, com a nossa performance, com a nossa estética, com a nossa beleza e a nossa feiura. Mas quem será essa pessoa que habita meu ser? Quem é esse ser? Sim. E essa proposta, né, de transformação, de autodesenvolvimento sem a pílula mágica, ela dá trabalho. Né? Dá trabalho isso. E a gente acessa muita dor, né? Dores. Uhum. Dores. Porque crescer dói. Né? Assim, a gente sabe isso desde a nossa infância, adolescência, dores físicas e dores emocionais. Né? O crescimento, ele tem esse momento de dor que é para essa expansão acontecer, né? Mas, complementando o que a Fê estava trazendo, eu acho bem interessante. Assim, tem o trabalho a ser feito. E a maneira como eu e a Fê pensamos e trabalhamos é assim, que tem o teu esforço, a tua disciplina, a tua vontade que precisa ser canalizado para você fazer algo por ti mesmo. E de não ter essas soluções mágicas, né, que às vezes aparecem de uma forma muito tentadora por aí, né, e às vezes as pessoas embarcam. Mas a gente vê que o crescimento real, né, consistente e permanente demanda trabalho, autotrabalho, né, demanda você colocar a tua energia, o teu tempo, a tua consciência nisso. E
Uma coisa que tu estava falando, né, Ariel, assim, de tudo que envolve o nosso ser e que não tem aquele botãozinho que a gente escolheu o que sentir, né, que tem muita coisa que acontece dentro de cada pessoa e que às vezes a gente quer forçar pelo nosso ego de sentir algo, de fazer um determinado caminho, de querer resolver as coisas, né, na base da força, colocando o ego assim como nossa maior essência. E para mim, nesse caminho de autoconhecimento, uma coisa bem importante foi perceber tudo além do ego que existe dentro de mim, que coexiste com o ego. Isso não é um passo trivial. Isso não faz parte da nossa cultura. A gente tem uma cultura que é muito de idolatrar o ego, né? Da força de vontade, de determinação, vai lá, faz, tu resolve tudo. Mas tem todos os componentes emocionais aí, tem toda a nossa história de vida, da família de onde viemos, das coisas que aconteceram, das histórias que a família teve, da forma como teu pai e tua mãe agiam e se relacionavam entre eles, se relacionavam contigo, teus primeiros anos em exposição em sociedade, né, ir na escola, primeiros colegas. Então, tudo isso vai formando um caldo que depois se mantém ao longo da tua vida. Foram sementes que germinaram lá longe na infância e hoje tem essas plantas vivendo dentro de nós e conduzindo nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, junto com o ego. E aí, quando você começa a sacar que tem outras coisas dentro de você para você ouvir, além daquela voz rígida, forte do ego, abre um novo mundo interior, abre uma nova forma de viver. Você começa a escutar outras vozes interiores, outras emoções, outros sentimentos. Eu acho que isso é um grande passo, isso é uma grande sacada. E que isso acontece a partir do Petwork, acontece a partir de várias abordagens de autoconhecimento. A gente gosta muito do Petwork, a gente resolveu trabalhar com o Petwork. Às vezes até acho que a gente fala muito o nome Petwork, porque assim, é muito autodesenvolvimento, é muito cada um, né, fazer algo por si mesmo. Então o Petwork tem outras abordagens que ajudam as pessoas a abrirem a consciência para essas outras coisas que acontecem dentro da gente. Essas sutilezas, né? E Uhum. essas emoções que a gente sente. Tu falasse duas palavras que eu ia puxar para a gente conversar, porque nós homens também temos as nossas durezas, né? É muito fácil a gente ir para a questão da força, né? E querer se defender ou, enfim, ir para o lugar da força. E eu noto que no trabalho de autodesenvolvimento, algo mágico acontece quando a gente se expõe, quando a gente baixa a defesa. E isso vai fazer com que a gente entre em contato com coisas que nos doem. Só que é incrível o quanto que, na mesma medida, vem uma força de dentro também. Na mesma proporção, ou maior até, vem essa força. E eu testemunhei isso, de novo, no trabalho que eu recebi de vocês, né? E o Rafa e eu, a gente se encontrou também no Guerreiros do Coração, que é um grupo de homens que estão em busca de se reconhecerem, né? De se desenvolver. Para nós, homens, acho que tem muito mais mulheres no universo da terapia. Com certeza. Né? É imensa, esmagadora a diferença, né, de quantidade de mulheres em grupos de né? isso, de autoconhecimento. E tem isso, né? Tem esse acolher, mas nós homens estamos chegando também. Estão chegando bonito é ainda. Legal, assim, esse movimento dos Guerreiros do Coração eu considero um movimento irmão do Petwork. É bem similar, várias coisas,
e também muitas coisas diferentes. Mas considero irmão pelo propósito, pela energia, e também as pessoas acabam se conhecendo, né? Que são do Patchwork, guerreiros do coração. E esse aspecto do masculino buscar contato com as emoções, né? Com a vulnerabilidade, eu acho que talvez seja a palavra-chave aí, porque no momento que tu baixa a defesa e você coloca a tua força um pouco de lado, e você começa a olhar para um sutil, para um emocional que te deixa triste, te deixa sensível, te deixa vulnerável, assusta um pouco, né? É um território também culturalmente pouco vivido pelos homens, assim, né? Território novo. Não Sim. combina com a imagem de masculinidade de massa que nós temos dos homens, né? Sim. A vulnerabilidade masculina, ela confronta essa imagem idealizada de ser potente, de ser esse guerreiro, esse vencedor. Esse invencível. De ser invencível. E o que eu faço se eu sou sensível, com esse sensível dentro de mim? E eu imagino que esse trabalho para os homens tem muito ir lá buscar essa sensibilidade que ficou lá atrás, na tentativa de ter uma visibilidade pela sua potência. Mas eu quero essa sensibilidade que anima a minha alma, essa sensibilidade que me dá brilho nos olhos, essa sensibilidade que me capacita para amar. Eu acho que os homens vêm muito tocar esse lugar de dor mesmo, de ter aberto mão do sensível dentro de si, buscando força e potência. E quando você visita esse lugar, a força que você gera quando tu sai desse lugar, né, depois de visitar ou revisitar e de entender, de dar sentido, isso gera uma força interior, uma potência interior que é gigante também, né? Então, num primeiro momento vem essa vulnerabilidade, só que a vulnerabilidade, ela dispara algo interno que é a nossa força vital. Quando a gente está vulnerável, algo no nosso corpo acontece, né? A energia vital fica pulsante. E se a gente consegue fazer um bom trabalho, seja sozinho, assim, estudando, se entendendo, seja num grupo de autoconhecimento, seja com um terapeuta, com um helper de Patchwork, você sai com mais força, você sai transformado, né? E ao mesmo tempo você ganha os dois espaços, assim, que é visitar o sensível, de entender esse sensível, de reconhecer esse espaço, de saber que você sabe visitar, né? Encontrar a porta de entrada, né? E também a porta de saída, de você viver toda a potência da tua masculinidade, a tua força, né? Só que de uma maneira verdadeira, sabendo quem você é, que você é composto, né, por esse caldo como um todo. E ganhando capacidade de se trabalhar, de se cuidar, descobrindo que, eu já senti isso, né? Descobrindo que, olha, eu tenho também condição de me cicatrizar, de eu mesmo cuidar de mim, né? É uma coisa bem importante que eu Sim, pensei, aproveita. que eu acho que é um grande entrave da gente, estudante de Patchwork, que eu acho que é um entrave mesmo, que uma resistência, um medo de a gente entrar em contato com os nossos sentimentos mais indesejáveis. Como se o fato de eu acessar dentro de mim me levasse a agir de acordo com esse conteúdo interior. É como é um medo de me transformar esse conteúdo interior, de me transformar na minha negatividade, como se ela fosse o meu senso, se tornar um senso de identidade. Sim. E em função de temermos isso dentro de nós, a gente se afasta.
Que a gente vê que as pessoas até falam, né, de colocar para debaixo do tapete algumas coisas, a nossa poeira, né? Isso E a aí gente se vai vai. tirar isso, o medo de se transformar naquele pó, naquela Isso, eu poeira. nem quero tocar esse lugar dentro de mim, ou eu nem quero pensar em morte, ou eu nem quero olhar para esse aspecto meu, porque eu tenho medo de me transformar nisso. Eu tenho medo que isso tome conta da minha capacidade de ação. E o Petwork nos diz exatamente o contrário. Quando eu tomo consciência disso e do que isso cria na minha vida, eu retomo a minha liderança interior. Eu retomo esse lugar de autoridade que eu tenho diante daquilo que eu sinto, que era o que eu estava falando antes. Então, a gente percebe como facilitadores de grupo que a gente chega nesse lugar de olhar para o que somos, para os sentimentos reais que temos, que não é nada bonitinho, muitas vezes, né? Quando a gente está nos nossos lugares mais profundos de dor, não é nada bonitinho o que a gente sente, nem por nós mesmos, e às vezes nem pelo outro, e nem pela vida, e nem pelo grande mistério da vida. Mas quando eu vou chegando bem perto nesse processo de investigação, bem minucioso do que existe dentro de mim, eu posso me sentir menos vítima desses conteúdos e me sentir mais dentro de um lugar de protagonismo, de para onde eu quero me dirigir, sabe? É diferente. Eu preciso conhecer o que existe em mim, porque uma parte nossa de verdade se identifica com isso, teme ser os nossos defeitos. A gente morre de medo disso. A gente morre de medo de ser as nossas fraquezas. E as nossas fraquezas estão aí como uma porçãozinha, um pedacinho do que nós somos. A gente é muito mais que isso. Mas quando em dor, quando em situações difíceis, a gente visita muito esse lugar de parecer que nós somos as nossas dificuldades. E até, Fê, queria te convidar a comentar uma coisa que eu acho bem interessante, a gente conversa às vezes, que é, assim, da importância desse trabalho de autoconhecimento e de você fazer isso por si mesmo, para você conseguir se desenrolar em situações de crise, mas também pelas tuas relações, né? Porque no momento de crise, por exemplo, numa família, né, você tem pessoas que se trabalharam, que se desenvolveram emocionalmente e outras pessoas que não. No momento de crise, né, se você não consegue dar conta de si, você normalmente arrasta também outros da sua família, né? E a gente vê em muitos relacionamentos, né, marido e mulher, quando um faz o trabalho, o outro não, de ter esse comentário, né? Eu queria que você também se trabalhasse, que você também se desenvolvesse, né? Porque quando a coisa está feia, né, arrasta o outro. Então tem esse ponto também das relações, né? Sim, eu acho. Eu ainda prefiro olhar para o que eu posso fazer numa situação, assim, no que me diz respeito, no que está ao meu alcance fazer. E nessas relações, eu do outro ainda me sinto operando pouco, mas precisando sempre lembrar o quanto que eu preciso ser responsável por mim. E eu acho que essa é a grande contribuição que a gente faz para as relações. É poder ser responsável pelas nossas escolhas, pela forma que a gente afeta e é afetado pelo outro, até na forma de escutar o que alguém fala. Eu sou responsável pela forma que eu interpreto o que eu escuto. Eu sou responsável pela boa escolha ou pela má escolha das palavras. Então, me parece que é do meu tamanho estar nas relações pensando na minha responsabilidade de me trazer e de interpretar o outro. Até quando acontecem coisas que a gente jura que a gente não tem nada a ver com isso. A gente começa, a partir do que tu está falando, ganhar uma capacidade de, ok, o que eu
posso ter a ver com isso sem que eu esteja vendo. Isso, e trazendo para um lugar muito real da nossa humanidade, Ariel, você se colocar em xeque. Sabe, assim, de verdade, de dizer, ó, aqui eu tô pendurado na minha negatividade. Não tô nem escutando o que o outro tá falando mais. Aqui eu vou precisar olhar para esse lugar dentro de mim, porque aqui eu não tô conseguindo ver o agora e eu tô lá presa ou preso nas minhas dores. Eu vou precisar me investigar. Então, acho que aqui entra um grande pilar desse caminho, que é essa autoinvestigação como algo cotidiano, que eu possa fazer todos os dias, de olhar para o que me acontece e como eu reagi internamente, o que eu senti, o que eu pensei, qual era o meu desejo na hora. E a gente vai achando algo que é muito recorrente na maior parte das vezes. A gente vai se remetendo às nossas tendências, à nossa forma viciada de interpretar a realidade, que isso também nos diz respeito, né? O que eu enxergo me diz respeito, porque é diferente do que você enxerga numa mesma cena. Sim. Então, eu preciso me responsabilizar pelo que eu sinto. O que eu senti, para onde eu fui dentro de mim. E fazer isso de um lugar que não seja com chicote na mão. Isso. Que eu não precise ter vergonha de mim mesmo, que eu não precise me esconder de mim mesmo. Isso, nem moralismo de se chicotear por sentir coisas bem cabeludas. Sim. Né? Então, eu faço esse trabalho comigo para poder me trazer de volta para dentro de mim. E aqui encontrar um padrão. Sim. E na hora que eu encontro esse padrão, eu não desativo esse padrão, como a gente falou antes, apertando um botão. Uhum. Eu vou tomando consciência do que ele provoca. E se eu, por exemplo, sinto medo, toda vez que eu sinto medo, eu me silencio. E eu consegui perceber isso. Tô lá fazendo meu estudo diário de mim mesma e consegui perceber que eu evito de trazer o que de verdade eu sinto, por medo de não ser bem aceito pelos outros. Então, eu, na hora de trazer, não trago. Fico quieta, me distraio, me disperso e não trago. Então, eu consegui perceber que aí eu me sinto muito mal comigo depois por não ter de verdade me colocado. Então, o que é mudar? É percebendo isso, ser possível a palavra, então. Se arriscar a fazer diferente. Quem sabe em algum momento onde você de fato se arrisca a trazer o que você sente de verdade, não parecendo sábio e resolvido e que o silêncio me basta. Não, porque às vezes pode ser verdade isso que eu tô falando. O silêncio me basta e aqui eu tô resolvido e tá tudo bem. Mas e quando não tá? Quando eu faço isso para não me expressar? Porque eu não tenho coragem de pensar diferente do outro diante de uma situação onde todo mundo tá na mesma vibe e eu não. Então, quem sabe eu trago isso. E quando eu trago o que de verdade eu senti, o que de verdade eu penso, algo acontece naquele ambiente. E de repente alguém vai dizer, poxa, eu não tinha pensado nisso. Que bom que você trouxe. E que algo acontece diferente a partir daí. E isso vai te dando substrato, recursos, autonomia para você. E na maior parte das vezes se aventurando, talvez em alguns momentos você ainda não consiga, que seja demais. Mas que você vai podendo mudar o curso dessa história onde você sempre se calava diante de algo difícil. E como isso faz bem para as relações que o Rafael estava falando. E é a partir de dentro de mim mesmo, e não fora, que eu mais vou contribuir isso. para as conexões, para as relações. Né?
E aí tu falou de um dos pontos que fundamentam o Petwork, que é a autoconfrontação, é isso? Uhum. E aí tem outros pontos. Então, Isso. Então a gente vai ter alto. Quer falar, Rafa? Tem, assim, acho que primeiro a autoaceitação de quem você é, né? Você reconhecer todas essas partes que a gente está falando aqui. que eu não sou um anjinho, que E eu nenhum não sou, demônio, né? Eu não sou o fortão. legalzão. Nem a bem resolvida, nem a despojada, nem a... De estar fazendo contato com todas as coisas, todos os personagens, todas as emoções e tudo que tu sente, né? As coisas que tu vai descobrindo sobre si mesmo no momento que você começa a olhar mais profundamente, né, para a pessoa que você é. Então, se aceitar em primeiro, para depois ter a autoconfrontação, que é você ter uma conversa consigo mesmo para você ver, eu sou isso aí que eu encontrei, que eu não achei tão legal, né? Às vezes algumas pessoas se flagram em situações de egoísmo, em situações de inveja, né? São as negatividades e coisas que todo mundo tem em algum momento da sua vida, né? Se todo mundo cuidar bem com honestidade, né, vai ver que tem várias dessas negatividades, né? Uma competição, às vezes, acirrada, e às vezes a gente sabe disfarçar muito bem, né? Então tu vai se autoconfrontar, né, para ver se... Por que tu tá fazendo isso? E se você é mesmo essa pessoa? E quando que você é? Você não é isso o tempo todo. Você também tem os teus lados de qualidades muito boas, né? Então o caldo todo vai aparecendo. E essa autoaceitação, essa autoconfrontação é uma forma de você se trabalhar, de você se desenvolver, de você amadurecer, né? Também as fraquezas, né? Se você não consegue, às vezes, lidar com um determinado tipo de situação, de você investigar por que isso acontece, o que é teu, o que não é teu, né? E aí você vai, assim, se explorando, se entendendo, para depois vir a transformação. Então, é um caminho que a gente vê de autotrabalho, né, com esses pontos. Eu vi já, pelo pouco que eu caminhei, mas com o apoio de vocês e de outros que estão à frente no caminho, que o Petwork tem muitos recursos e é muito bem estruturado e vai além daquilo que é... a palavra não é bem essa, mas vai além do que é racional e tem uma potência muito grande que eu sinto espiritual, sem que isso seja uma religião. Sim. Parece que é um grande recurso que chega para nos convidar a todos, né? Toda a humanidade aí sim caminhando para aquilo que é sutil, para aquilo que a gente não conhece, mas que a gente diz sim. Sim. O que eu sinto disso que você traz, Ariel? Eu acho que tem um caminho a seguir, tem um básico a fazer. Uhum. E tem sido muito esse contato que eu tenho feito com essa volta para o básico, para poder fazer uma mudança mais efetiva, mais consistente dentro de mim. E daí, esses dias, eu estava no trânsito de Floripa, né? Quem mora em Floripa agora, aqui nas férias, está vivendo muito trânsito. E eu encontrei um lugar difícil dentro de mim. E nessa hora eu pensei, se eu tivesse agora uma revisão diária, uma ferramenta que eu pudesse acessar para me ajudar a voltar para mim, eu faria. E foi assim que lançamos assim que surgiu essa ideia de agora a gente ter um podcast do Petworkers com esse básico do caminho,
que são algumas meditações, que são algumas revisões diárias dessa autoinvestigação, e um espaço de inspiração, de maior clareza dos nossos conteúdos. Esse é um projeto bem novo, Que legal. que agora, que vai sair Que do é forno. novidade aqui, É né? novidade. Na bancada do jornal aqui. Exato. Novidade, é a primeira vez que a gente está falando disso, assim, publicamente. E me parece que quanto mais eu caminho, mais eu preciso voltar para o básico. E é como se, assim, eu quisesse cuidar da minha saúde sem comer bem, sabe? Como se eu quisesse... Desempenho sem treinar? Exatamente. E esse processo de criar o podcast Petworkers tem muito a dizer... Eu não sei ainda como mudar tudo o que eu gostaria na minha vida. Então eu vou fazer o básico. Eu vou me investigar. Eu vou ter tempo para contemplar esse meu mundo interior e poder dirigir uma atenção voluntária para mim mesma. Me dar esse espaço, criar condições aonde eu possa me reconhecer com meu eu dentro de mim. E me sentir inspirada, com clareza para poder sentir o que eu faço a cada instante com aquilo que eu sinto. E isso tem sido muito o nosso trabalho no Petwork ultimamente, e é muito esse anseio de trazer isso para a vida que o podcast nasce, de quantas pessoas que já estão aqui na nossa trajetória, caminhando no Petwork há muito tempo, que também não conseguem fazer o básico, que estão ali querendo mudar a vida sem essa pausa interior, sem esse momento de recolhimento, esse momento de suspirar dentro de si mesmo e poder se perceber, sabe? Sim, até querendo mudar a vida, né? A não vida. assim. Isso, Sabe, parece uma a vida fora e não... E eu entendo a urgência Sim. de transformação que cada um de nós tem. Mas também eu compreendo profundamente o quanto que essa mudança só é consistente quando ela é muito orgânica e que ela passa por esse lugar de contato consigo mesmo muito honesto. Sim. Então o podcast nasce desses recursos, é um podcast bem ativo, de prática, ele é quase um podcast funcional, eu uso para voltar para mim. Eu achei incrível. O Rafa trabalha com tecnologia, né, Rafa? Essa é uma inovação. Uma inovação. Eu nunca vi um podcast com essa proposta de ser mão dupla, de ser algo como uma ferramenta. Geralmente o podcast que a gente mais vê, tem vários tipos, mas que a gente mais vê é para receber informações, para receber conteúdo, o que é muito legal, né? As pessoas ouvem no trânsito, ouvem em casa quando estão cozinhando, enfim. Mas essa proposta de vocês, eu achei incrível. Para mim, veio muito como uma ideia de refúgio também. Sim. Um refúgio para criar esse espaço para o trabalho básico que a Fê falou. E de conseguir entrar em contato com... É uma qualidade, isso é bem sutil, assim, mas quem faz um trabalho já de meditação, que segue o Petwork, que segue, sei lá, outra abordagem, com a prática você chega numa habilidade de ficar muito em conexão consigo mesmo em alguns momentos. Então a gente vive isso quando está lá num grupo de Petwork, quando a gente está na nossa formação, Perfeito. que é uma conexão assim muito prazerosa, muito produtiva, né? É uma harmonia interior que se alcança. E que parece que tudo convida você voltar para você. Eu tô entre os meus pares, eu tô com facilitadores de grupo, a música me convida a voltar para mim, um cheiro, os olhares amorosos das pessoas. E como trazer essa realidade
pro vucu-vucu da nossa vida, pra nossa vida Sim. humana, real. Para que não fique distante. Isso. E eu pensei, é tão fácil quando a gente tá em pares, em grupo, e tão complexo e desafiador quando eu tô vivendo os altos e os baixos da minha vida. Sim. E daí, os altos e os baixos da vida vão sendo... vão ocupando a minha mente, vão ocupando o meu ser, e eu, quando vejo, tô longe de mim, já nem sei mais o que tô sentindo. Já foi embora. Já fui embora, perdi. Tô ali no outro, nas demandas todas, que não são pequenas, né? Para todos nós, todo mundo tá aí se sentindo num corre-corre, e para onde que a gente tá correndo. Sempre bom pensar para onde a gente está correndo. Né? Para onde e para quê? Para quê? E, bom, na vida cotidiana, como eu faço para estar em mim? Como eu faço para voltar? Para ter momentos onde eu conecto comigo e me realimento de uma qualidade de consciência que me possibilita me sentir com a mão no leme do meu barco, sabe? E eu já procurei, assim, fazer uso, às vezes, tem alguns aplicativos de meditação, tem até no YouTube alguma coisa, mas acaba sendo distante, assim, daquele lugar que eu falei, de muita harmonia, de muita conexão, que acaba sendo, assim, o jeito e a cara do Patchwork de fazer uma meditação, de fazer uma reflexão, né? De usar os códigos, de usar as palavras, né? De usar o formato. Então tem um aspecto aí todo familiar da linguagem, né? E do jeito do Patchwork, de você alcançar essa harmonia, e que eu não encontrava, né, em outros recursos. E aí é isso que a gente está querendo trazer para esse podcast, de trazer essa linguagem, esse formato, esse jeito e as ferramentas básicas. Esse é um pilar importante desse trabalho nosso com o podcast, de trazer os pilares básicos, de poder, né, criar esse refúgio, de trazer a linguagem, né, de quem trabalha com o Patchwork, que se trabalha com o Patchwork, e a proposta, né, sempre de fazer algo com algum elemento fundamental, algum aspecto básico do Patchwork que você, naquele momento, né, possa dar um salto, possa, né, se conectar, ou possa se sentir melhor, ou possa se conhecer mais. Eu imaginei que isso fosse acontecer, né? O tempo corre, eu ficaria conversando aqui um bom bocado. Essas questões de fundamentos do Patchwork, que as pessoas que estão acompanhando a gente podem encontrar também nos conteúdos que vocês colocam nas redes e nos grupos que vocês oferecem. Sim. Porque além do podcast, que aí a gente teve a honra de saber de primeira mão, sim, tem o grupo também, é isso? Que é o grupo que eu já participo, vou continuar participando. Agora a gente está num novo formato, numa releitura um pouquinho do trabalho que a gente já vinha fazendo. Então tem um grupo novo que vai abrir agora em março, né? O Habitar-se, que tem essa pegada, Ariel, essa pegada de trazer o meu eu de volta para mim, poder ocupar o meu espaço interior de um outro jeito e poder me reconhecer, assim, quem é essa que mora em mim e para onde eu quero me dirigir. E será que o que eu tenho feito me leva nessa direção? Daí o Rafa, hoje, quando a gente estava se preparando para vir para cá, ele falou, eu quero explicar como que era, Rafa, que tu falou? Quero explicar como as perguntas. O que é, então, como que acontece e para quem que é. Isso, perguntas básicas. Ariel, eu acho que é voltar para o básico. Já me vi nessa situação, de estar em relação com as pessoas e me sentir sozinho. De estar cercado de uma multidão, de estar cercado de estímulos,
Mas se eu parar um pouquinho, eu me sinto. E prestar atenção no que eu estou me sentindo, tem uma solidão. Eu acho, parece que essa proposta tem relação com isso. Com trazer meu eu de volta para mim. Sim. Apresentar o meu eu, o meu mundo interior, como ele é. Acender a luz dessa escuridão, sabe? Escuridão que eu digo de ausência de consciência. Uhum. E se eu não conheço, eu faço como para mudar a minha rota? Se eu não conheço os comportamentos que eu tenho que me levam à não realização, como eu faço para construir realização? Acho que tem muito isso, de poder estar em si, habitar o mundo interior, habitar o corpo físico, a vida física. E sentir mesmo de como eu me dirijo. De se apropriar também da própria luz, né? Acho que tem a ver também com isso, mas assim, mais trazendo muito para o humano e prático. O que eu faço com aquilo que eu sinto? Isso para mim é libertador. Se eu posso escolher o que eu faço, que eu não me sinto que eu já fui, que nem deu tempo, que eu nem respirei, quando eu vi eu só temi, quando eu vi eu só não aceitei, ou só me atirei por desespero, por carência, enfim. Quando eu legitimo o que eu sinto. Quando eu posso sentir que eu tenho tempo de dirigir meu ser para um outro estado de consciência onde eu não sou engolfada pelos meus automatismos, sabe? Uhum. Para o automático em mim. E o automático em nós vai ter muito uma função protetiva. Nos proteger de uma dor. De uma dor que parece que dentro da nossa consciência mais infantil, o tempo inteiro pode ser recriada, né? Sim. E aí, mas nesse lugar a gente perde vida. A gente nesse se afasta lugar, eu me fecho para as experiências. Eu nem vivo o agora. Eu nem consigo enxergar o agora, porque eu só fico olhando para o filtro das imagens que eu tenho do mundo, das crenças, das minhas impressões. Acho que então o habitar-se vem abrir essas janelas. Sim. E esse é o quê? O habitar-se, né? Como funciona? Com os conceitos básicos do Pathwork mesmo, a gente quis trazer isso. Então tem uma arquitetura assim de fundamentos, de conceitos básicos que são muito importantes e tá assim muito conectado com o que a gente já falou aqui, o que a Fê comentou antes, que a gente precisa fazer o básico, mesmo quem já está avançado no Pathwork às vezes acaba esquecendo de alguma coisa do básico, de realmente se aplicar a fazer aquilo. Então, essa é a nossa proposta, né, de conseguir trabalhar em cada um o seu conteúdo com os gatilhos básicos do Pathwork. E tanto para quem nunca viu Pathwork, isso funciona, e para quem já está no caminho. Inclusive, eu e a Fê poderíamos ser alunos, né, do desse próprio formato. Poderia. Porque a ideia é usar esses fundamentos como gatilho para o conteúdo principal, que é o que está dentro de cada pessoa. E é isso que vai ser trabalhado nesse grupo. Que começa no dia 18 de março. Tá chegando, a gente está gravando bem próximo, né? Sim, bem próximo. Mas ele fica disponível. E aí, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Uhum. É nas redes, é no site, é no telefone? A gente tem o nosso site, que é o pathworkers.com.br. A gente, a partir do site, consegue nosso WhatsApp, consegue também acessar o nosso Instagram, que é o pet.workers. E tem o telefone no site, o WhatsApp, para as pessoas buscarem mais informações e falarem com a gente, né, como funciona o grupo, se tem alguma dúvida, se tem vontade de entrar, quer saber como é que é. Até para saber melhor o que é o Pathwork, né? A conversa nossa, ela é assim, um tempo um pouco mais enxuto, não dá tempo de falar tudo. E pode ter deixado bastante gente com curiosidade, porque é um assunto bem interessante. E aí encontra também. Sim. Tem informações básicas ali no site. Pode chamar a gente se tiver alguma dúvida.
A gente também pode conversar, né, fazer breves reuniões com quem está querendo conhecer a gente, saber um pouquinho mais como que funciona. E o podcast é o Pet Workers Podcast no Spotify. Que vai estar disponível provavelmente também no site, ali através do site ou do Instagram. Isso. Vai fazer barulho. Ótimo. O Petworkers Podcast, logo em breve, ele vai estar fazendo barulho em algum lugar. Vai ter voz aí. Vai ter uma experiência bem prática, bem viva, de a gente trazendo o nosso eu de volta. No meio do vucu-vucu, no meio da nossa rotina, nos altos e nos baixos da vida. E acho que uma boa pergunta é assim, por que é tão difícil fazer esse básico? E a gente imagina que essa investigação interior, esse estado de presença, fosse uma casa que a gente conseguisse pular para conseguir de verdade mudar. E acho que se a gente está aí com uma área da nossa vida onde a gente se sente patinando e não sabe mais o que fazer para aquilo ser diferente, acho uma boa ideia voltar para o básico. Fazer um feijão com arroz. Bem feito. Fazer um feijão com arroz bem feito. Olhar para si. Como experiência pessoal, sabe, Ariel? Eu demorei muito tempo durante toda a minha trajetória no Petwork para conseguir fazer o básico. E eu considero que em outras áreas da minha vida eu conseguia fazer o básico. E um dia eu pensei, por que eu não consigo fazer revisão diária todos os dias? Eu conseguia por um período curto e aquilo se perdia, se ia. A vida ficava... Olha, não sou só eu, então. Não é só você. Juro que tem muito mais gente igual nós que demorou para engrenar. Sim. E eu quero revelar que faz pouquíssimo tempo que eu consegui. Faz muito pouco tempo, Ariel. Então eu venho trazendo esse Petworkers Podcast de uma experiência aonde eu levei 9 anos para conseguir fazer. E eu, de verdade, achava que eu ia conseguir pular essa etapa, sabe? Sim. Tinha tanta coisa que era mais estética, que era mais... que parecia mais fascinante do que fazer revisão diária, prece, meditação todos os dias. E eu pensei, gente, eu vou começar bem pelo básico. Eu vou começar lá pelo básico. Nos lugares dentro de mim onde eu ainda não vejo uma saída. Uhum. Eu vou voltar para o básico. Vou fazer o que o Guia do Petwork ensina, o que está lá em todas as nossas palestras. Faz o básico. Volta para fazer essa autoinvestigação. E cá estamos, lançando agora um Petworkers Podcast com o básico do caminho. Sim. E convidando todos a fazer isso, né? Convidando todos a fazer isso e sempre me convidando também, sabe? Eu acho que é muito pela necessidade de ter um eixo. A minha necessidade de eixo, a minha necessidade de forma, de contorno, que esse recurso chega para todos nós. Sim. Bom, Querido. É hora de agradecer mais uma vez. De dizer que seria legal se voltassem. Espero que aceitem. Já deixo aqui o convite para que voltem. Com o maior prazer. Já está aceito. A gente também te agradece, nosso aluno desde o início. Sim. É bem emocionante estar aqui com você, assim, ter construído essa possibilidade de crescermos dos dois lados, né? De te ver nesse lugar também. De a gente estar falando disso e de seguir sempre que você nos convidar, a gente vem. E obrigada também por toda essa estrutura, pelo que você vem fazendo por você. Obrigado, Fê. E por Obrigado, acho que é pelo desenvolvimento humano. Sim. Esse podcast, esse estúdio está aqui para isso. Para que as pessoas tragam aquilo que elas fazem para servir, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Então, a porta segue aberta e voltem.
E Rafa, obrigada por abraçar todas as ideias e podcasts e Habitar-se que chegam. Obrigado também pela parceria, Fê. E chega correndo na rua, na praia, vem inspirações no trânsito. Essa do podcast vem no trânsito, vem na vida bem real. Na vida bem real, isso que eu ia falar. Vem no samba, vem no silêncio Sim. e na bagunça e na festa. Sim. Que é isso, né? Antes tu falou isso ou aquilo, é silêncio e festa dentro Sim. de mim. Então é isso. Eu Obrigada, meu querido. quero também agradecer ao Daniel, que Daniel. nos acompanha nas gravações. É uma pessoa que se entrega para esse projeto aqui, que se disponibiliza e acredita. Muito bem. E Obrigado, a Eva Daniel. Torres também, que é uma pessoa incrível, uma terapeuta fantástica e que abriu as portas aqui da nossa casa Saberes Sistêmicos, onde a gente grava aqui no estúdio Soul Talk, fica dentro da casa, nossa casa Saberes Sistêmicos da Eva. E aí começamos 2025. Gratidão, Eva. Sim, nosso carinho também para Nosso Eva. carinho pela Eva e por tudo que ela já caminhou. Sim, as E segue pessoas que fazendo. abriram um caminho, né, pra gente Exatamente. passar. Então, um abraço. Abraço. Estamos esquecendo de algo? Provavelmente sim, mas Então fica tá tudo bem. como bom pretexto para quando vocês voltarem. Isso. Um beijo. Beijo. Valeu. Tchau.